O mercado financeiro é responsável pela movimentação do capital no mundo todo. A gente pode até brincar que o mercado financeiro faz o mundo girar. Mesmo assim, com tanta relevância, muita gente ou todos querem ficar rico, mas poucas pessoas realmente dedicam tempo para educação financeira, para controlar os seus gastos e suas finanças, né? Segundo uma pesquisa da Agência Brasil, 6 em cada 10 brasileiros admite que nunca, ou apenas às vezes, dedicam algum tempo à atividade de controle da vida financeira. Com o Open Finance, com compartilhamento de dados, automatização de processos, a gente espera que isso mude pouco a pouco. Esse é o 4º episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug sobre inovações que estão transformando o mercado financeiro como um todo. Todo mês a gente traz novos convidados para falar alguns temas mais quentes e interessantes no mercado de inovação, no mercado financeiro. Eu sou Bruno Loyola, eu sou cofundador, Chief Growth Officer da Plug. A Plug é uma fintech que traz infraestrutura do mercado de Open Finance no mercado brasileiro. Do meu lado, eu tenho aqui Matheus Machado, que ele é Head de Negócios da Plific, também é educador financeiro, e o Iago Ozelieri, fundador e CEO da InvestPlay. Pessoal, muito obrigado por participar desse bate-papo com a gente aqui. São 2 mineiros aí que eu conheço há bastante tempo, então tenho um grande prazer são amigos e colegas de profissão que a gente tem batido papo faz muito tempo, então muito legal a gente estar aqui para a gente trocar essa ideia, tá? Peço que vocês começam a apresentar como chegaram aqui, como começou a Plific. Matheus, começa com você, por favor. Bem-vindo, cara. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui. Bom te ver, Iago. Cara, a Plific começou de um contato muito bem feito, que na época você também estava nesse meio aí, conectando mentes e propósitos em comum. Eu tinha a Vale Ouro, que era a minha antiga startup, e a gente tinha o Bruno e o André lá no Rio, começando também um novo projeto focado ali em educação financeira, em PFM, em intermediação, e a gente descobrindo também ali, né, um novo propósito e como fazer essa fintech dar certo, e a gente se conectou. Eu cheguei diria assim, com um pouco mais de vivência, né? Sou o mais velho da startup, um pouco mais de vivência ali de mercado, de empresa e também de fintech. E o Bruno e o André, vinham também com um background super legal de outras áreas, de empreender, de correr atrás e tudo mais. E aí a gente se conectou, a gente falou, deu match, né? Deu certo aí, vamos começar. E assim, a gente iniciou lá, início de 2020, aliás, fim de 2020 ali mais ou menos, uma coisa um pouco mais concreta de começar a projetar. Trouxemos o João, que se tornou o nosso CTO, que também é co-founder lá na startup, e ali, cara, dali pra frente foi testar, validar, errar, acertar, e aí a gente foi se descobrindo, né, descobrindo como que a Plific trabalharia, até que a gente escolheu, falamos, vamos falar para uma categoria, a gente estava no auge da pandemia, né, que precisa desse cuidado, que são os entregadores e motoristas. Vamos olhar só para eles e ouso dizer, não vamos olhar para mais ninguém. E aí a gente começou a entender a realidade mesmo do dia a dia, do entregador, do motorista que está na rua, está trabalhando com 3, 4 aplicativos ao mesmo tempo, que tem aquela dificuldade da gestão financeira do negócio dele, de fazer girar, até porque raramente ele recebe no mesmo dia. Então, é um autônomo, mas é um autônomo que trabalha num modelo que ele não depende só dele, né? Ele sempre depende de um terceiro, seja o cliente, seja lá o prestador, a gig economy, né, o aplicativo. Então, cara, nasceu, né, graças a Deus está crescendo aí, estamos acertando muito, estamos errando muito também, e aí com o erro a gente, né, corrige a rota, e é isso. Faz parte, Matheus. Muito legal, cara. Gosto muito da história da Plific, a gente pode detalhar um pouco mais esse bate-papo aqui. Show. Iago, cara, bem-vindo também, enorme prazer falar com você aqui. Gosto muito do trabalho da InvestPlay, eu queria que você compartilhasse um pouco. Legal. Como surgiu a InvestPlay, e o que vocês estão atuando hoje, o mercado que vocês estão atuando. Show. Primeiro, obrigado e convite, Bruno, Matheus, está com você também. InvestPlay, a gente nasceu com um olhar muito focado para o mundo dos investimentos, dificuldade do brasileiro de investir, né? Poucos brasileiros investindo ali, muito focado em renda fixa, em poupança, e nascemos lá no desafio na época na Rico, segunda maior corretora do Brasil, em 2017. Só que quando a gente foi para a prática, a gente viu que na cauda longa ali, finalzinho, a parte do investimento, a gente tinha um problema muito maior, que era endividamento, controle financeiro, né? Brasileiro entendendo quais são os produtos e serviços que oferecemos.
E aí a história foi migrando, aí muito erro também. Aí a gente foi pro mercado escola, depois a gente foi pro mercado de RH. E aí a gente começou a se descobrir no mercado de instituições financeiras por demanda mesmo. A gente começou a ser direcionado dentro das grandes empresas para as cooperativas internas delas. E aí a gente confessa, a gente trabalhava com isso e não conhecia o que era cooperativa, por exemplo. E aí a gente foi se descobrindo. Aí com um foco muito grande ali no bem-estar financeiro do usuário na ponta, né? Hoje a gente tem algumas soluções financeiras gamificadas. Uma é a plataforma gamificada de educação financeira e a outra é um PFM, que foi a evolução do nosso produto aí com a vinda do Open Finance. E o legal é que, assim, no final do dia a gente educa financeiramente pessoas, né? Ajuda ali elas se organizarem melhor, ter uma vida financeira mais saudável e tal. Pra gente, o que muda é qual é o player que tá tocando esse projeto com a gente. Se é uma IF, se é um RH, se é uma cooperativa, se é uma previdência, uma seguradora, uma telecom, enfim. Mas esse é um pouquinho da nossa história aí, a gente detalha com mais... Muito bom, Iago. E eu acho que desde que é um tema que eu gosto muito da parte de educação financeira. Todo mundo fala, pouca gente faz, né? Exato. E aqui eu acho que a gente tem dois exemplos bacanas aqui. Primeiro, um B2B, ou seja, oferecendo essa infraestrutura para o mercado, para as instituições financeiras, para RH ou o que seja. E um exemplo muito bom da Plific, que é um PFM, um gestor financeiro pessoal nichado, né, para atender uma dor de um cliente, né, porque não é toda a solução que vai atender o mundo inteiro. Então eu acho super bacana. Se a gente falar de PFM, acho que desde quando surgiu a internet, assim, as pessoas associavam, falavam, puta, olha, agora eu vou conseguir fazer uma gestão financeira mais fácil. Isso eu tô falando dos anos 90, né? Sim. Mas não teve realmente poucos casos de sucesso. Foi muita decepção aí, desde a década de 90 surgindo, acho que Quicken, esses aplicativos. O impacto real, né? O impacto real. Faltou... a tecnologia não foi tão simples assim para ajudar as pessoas na gestão financeira, né? E eu acho que o motivo principal aí primeiro, as pessoas não têm disciplina. Disciplina não é disciplina de gastar ou controlar, mas é disciplina de você conseguir controlar os seus gastos ali, Sim. né? A minha esposa, por exemplo, ela tem lá no Excel, ela coloca detalhe por detalhe, ela controla, eu confesso que eu não tenho muita disciplina. E aí eu comecei a utilizar algumas soluções de gestão financeira e realmente algumas não ajudam tanto, né? Falta muita coisa. Eu acho que o principal motivo é de pessoas como eu, que eu imagino que encaixe mais de 90% da população aí, é de ter a disciplina. Eu acho que o Open Finance vem justamente para automatizar alguns processos que antes eram manuais, né? Então, eu acho que vocês dois, pensando em Open Finance, eu queria que vocês compartilhassem aí como que as PFMs, seja nichada ou seja num B2B, estão mudando com o avanço do Open Finance também, né? O que vocês podem oferecer aí? Cara, eu acho que a principal utilidade do Open Finance é trazer ferramentas não óbvias para a educação financeira. Porque eu como educador financeiro, enfim, e dou cursos, faço projetos sociais na área, a gente vê que os problemas da pessoa com baixo poder aquisitivo ou com alto poder aquisitivo, eles são os mesmos, né? Nas devidas proporções, naturalmente, adaptadas. Mas a pessoa que ganha muito, normalmente ela tem o mesmo comportamento da que ganha pouco. Só que falta isso, falta o controle, falta a disciplina e faltam ferramentas óbvias ou não óbvias, né? Então o Open Bank ele traz um pouco isso. Ele traz a capacidade de você utilizar dessa abertura, né, das informações para você beneficiar o usuário, o cidadão final, que esse é o principal objetivo do Open Banking, né? O Open Banking ele não vem para trazer lucro para as empresas, ele vem para trazer lucro para o cidadão, ele vem para permitir que o cidadão que hoje tem um empréstimo caro, amanhã consiga ter o mesmo empréstimo, financiar o mesmo imóvel, só que numa condição, numa situação muito mais vantajosa para ele. Então quando a gente olha para o modelo que o Open Banking está fazendo, é virar para o Matheus e falar assim, Matheus, você contratou um financiamento imobiliário? Ah, contratei. Você quer deixar eu acessar as suas informações? E aí eu verifico se de repente você fazendo uma portabilidade para cá, eu consigo baratear teu financiamento, eu consigo abrir um espaço no teu orçamento. Porque hoje o brasileiro vive estrangulado, né? Não é só por causa da pandemia. A
pandemia agravou as coisas, agravou. Mas, pô, a gente já via um cenário muito complicado lá atrás. Então, o Open Bank certamente ele vai permitir que as pessoas consigam ter uma melhor margem no seu orçamento, ou seja, sobrar um pouquinho mais de dinheiro, pagar um financiamento mais barato e, claro, né, essa centralização das contas, seja através de um B2B, uma empresa que vai permitir isso, ou seja, no nosso caso, que é direto ali, né, com o usuário final, isso facilita muito, porque hoje, em média, os nossos usuários, eles têm quase 3 contas cada um. E, como a gente está falando de entregador e motorista, eles trabalham com quase 3 aplicativos diferentes cada um. Nós estamos falando de 6 lugares diferentes para ele centralizar gasto, centralizar ganho. Então, poxa, se ele conseguir visualizar isso tudo num lugar só, e o que traz isso? Isso traz facilidade, isso traz economia, isso traz inteligência para o dia a dia. Então, E bem-estar financeiro, que afinal é o objetivo de tudo, né? que é isso, é a qualidade de vida. E tem um desafio maior aí, cara. Eu acho que mais para vocês, para o público final de vocês, que a gente... normalmente você pega um CLT, você tem uma fonte de receita e N saídas ali, gastos diferentes, né? E aí já é o brasileiro desorganizado, né? A gente já não entende, já desde lá de trás, estrutural, não é ensinado na escola, os pais não ensinam porque também não sabem. Quando a gente foi levar para escolas, por exemplo, o professor não era. O ciclo não fecha, né? Não tem como. E aí quando você fala do brasileiro autônomo, que ele também tem diferentes fontes de receita, aí é a receita para confusão mental, financeira ali. A minha mulher tem clínica e a receita é variada, de acordo com como é que, né? O movimento, né? Só que aí o mercado específico também trabalha de uma forma muito autônoma, sabe? Apesar de ser sócios ali e tal, tem ali as retiradas variadas a cada mês. Cara, bizarro, assim. É difícil. Tem um meme interessante que eu vi que era um cara... qual que é a sua renda, né? O cara falou assim, olha, eu tenho R$2.500 de limite no cartão de crédito, mais R$1.500 no cheque especial, renda 5 pau. Enfim, eu acho que as soluções de vocês visa justamente ajudar essas pessoas a ter bem-estar financeiro, que não é óbvio, não é claro, enfim, precisa do uso da força da tecnologia para ajudar a mudar comportamentos, né? Que eu acho que é o objetivo. O objetivo final, né? Porque tudo começa no comportamento. Exato. Ô Matheus, falando psicologia comportamental aqui, você é educador financeiro, né? O que funciona e o que não funciona para uma pessoa conseguir mudar o comportamento financeiro, né? Seja o rico ou o pobre que você falou, mas quais são os passos aí que a gente teria que falar, putz, olha, primeiro imagino conscientizar, mas o que precisa fazer para as pessoas realmente conseguirem mudar aí? Qual que é a fórmula mágica? Eu tenho um exercício que eu criei, que eu já percebi que ele dá muito certo para despertar, pelo menos, essa consciência nas pessoas, que eu acho que tudo é o despertar da consciência. Cada um vai adaptar para a sua rotina, para suas possibilidades, como que ele vai transformar. Porque eu falo, todo mundo sabe que se a educação financeira fosse número, né, é só gastar menos do que ganha, pronto, tá resolvido. Matemática financeira, né? Mas não é, né? É comportamento. E que é a árvore genealógica do dinheiro, que basicamente eu fazer um resumão aqui, né? Eu vou muito mais longe quando eu falo, mas você pega a tua infância, tua adolescência e vê as 5 pessoas com quem você mais conviveu no passado em relação a dinheiro. Seja pai, mãe, quem for os seus 5 maiores exemplos ali. Você vai encontrar o pão duro, você vai encontrar o gastador, você vai encontrar, às vezes, alguém consciente, você vai encontrar um rico, você vai achar alguém muito pobre. Enfim, você vai identificar ali pai, mãe, avô, às vezes pai de amigo, né? O pai rico, pai pobre, essa é a referência, o pai do amigo que tinha um comportamento rico, uma mentalidade e tudo, que muitas pessoas hoje transformaram de uma forma pejorativa, mas a mente rica, ela é a mente próspera, né? É alguém que visualiza algo a mais. Pega essas 5 pessoas e coloca ali, coloca o nome, tá? E coloca se era pai, tio, avô, parente, amigo, e coloca como que ela te influenciou. Se foi porque era muito mão de vaca, que era muito mão aberta, que não sei o quê. E depois vem para o presente. E pega as 5 pessoas com quem você mais convive hoje e como elas te influenciam em relação a dinheiro. E aí você vai conseguir ter um mapa seu. Você não tem mapa dos outros. Que você vai falar, caramba, como isso aqui eu puxei do meu pai, como isso aqui eu sou... Nossa, como hoje, né, a minha esposa, o meu marido, a minha namorada, o meu namorado me influencia bem ou mal, porque pode acontecer. Claro. E aí você tem o teu mapa.
né? Eu falo, isso é o despertar da consciência, é eu entender quem eu sou, né? Não é à toa que a psicologia fala que nós somos produto das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E isso não é só no Brasil, não. Fiz o curso de fintech lá por Oxford, você começa a conversar com gente do mundo inteiro e é impressionante como o comportamento, as influências, elas são no Brasil, na África, na Inglaterra, em qualquer outro lugar. Então, Bruno, eu começaria por esse despertar da consciência, né? Quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast, se quiser fazer esse exercício, vai ver como ele é simples, ele é bobo, não tem nada complexo, mas como ele vai formar o nosso perfil, né? No final sai ali, Mateus, você fala, caramba, sou eu mesmo. Sou eu ali, né? Eu sou esse produto aqui. Então eu começaria por aí. Eu acho que a gente muda pela consciência. A partir do momento que eu tenho uma leitura de quem é o Mateus, eu consigo identificar onde eu erro e onde eu acerto. E aí eu falo, cara, se isso aqui eu vejo que é um erro, aí sim, como que no meu dia a dia eu posso mudar? A gente tem as ferramentas de controle financeiro, a gente tem as ferramentas para, a partir do controle, você começar a fazer uma análise, um diagnóstico, identificar o que é prioridade para mim, onde que eu posso cortar, né? Tem aquele conflito entre os influenciadores de finanças aí, de corta o cafezinho, não corta o cafezinho, faz isso. Mas eu falo Se tivesse tomado café por não sei quantos anos, você é milionário, né? Exato, aí a gente brinca, cadê a sua Ferrari? Mas eu acho que é o despertar da consciência até para isso. Eu não preciso cortar tudo da minha vida. Se a gente tentar agir de forma equilibrada, pelo menos a gente passa perto. Porque se a gente nem tentar, a gente vai ficar longe. Claro, claro. E pegando esse gancho, Matheus, aí eu pergunto pro Iago, para dar esse empurrão da consciência e depois eu acho que tem que ter uma ação, né? De falar, putz, então vamos mudar o comportamento dessa pessoa que, enfim, eu acho que todo mundo tem espaço para mudar comportamento financeiro, né? E nos projetos que eu acho muito bacana que a Plug tem junto com a InvestPlay, a gente pensa bastante em como a gente consegue influenciar aquele usuário final através dos dados, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses insights financeiros e também da gamificação, que eu acho que tem tudo a ver com a mudança de comportamento. Como você gamifica, a gamificação é um meio para que as pessoas consigam mudar esse comportamento financeiro, né? O desafio do engajamento ali, né? A gente, olhando a parte comportamental, no pré-Open Bank ali, o período pré-histórico, né? Aquela época que a gente não compartilhava dados. Como faziam os maias, né? Como faziam os incas. A gente sempre bateu muito na tecla de mudança de hábito financeiro. Mas igual a gente comentou aqui no começo, muitas pessoas, empresas falam isso, mas efetivamente ali na ponta tem uma dificuldade muito grande para entregar e tal. Eu lembro as primeiras versões de produtos nossos em 2018, 17, 18, a gente pegava bem alguns frameworkzinhos assim, mas nada voltado para as pessoas olharem para si mesmo, que é o que você acabou de comentar, né? E é bizarro assim, o tanto que pequenas coisinhas se entregam um valor enorme para as pessoas. Eu lembro, a gente tem até hoje alguns desafios assim, que hoje eles viram uma pegada de insights, mas, cara, das pessoas colocarem na ponta do lápis ou digitalmente, né, na ferramenta assim, mas o importante é fazer a reflexão. O que eu quero? O que me motiva? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu sonho ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Aí pode até 10, 20, 50, né? Até porque a motivação é interna, né? Exatamente. E cada um funciona de uma forma. E aí quando você coloca ali e traça inicialmente uma forma de chegar, e aí você vai chegar no número, né? Porque 99,99% dos nossos sonhos ali envolve dinheiro, né? Precisa de alguma forma ali envolver financeiro. E aí quando você pega um outro extremo, usuários nossos endividados, o simples fato deles colocarem na ponta do lápis ou da ferramenta, ou qualquer lugar que seja, quais são as dívidas deles, onde que tem, né? O que foi contratado, isso dá uma clareada nas pessoas, sabe? De olhar assim, normalmente não fazem e acham que é difícil, e não é, né? Fazer pequenas coisinhas ali, e aí a gente, com a gamificação, aí é o desafio das pessoas, por que eu vou sentar e vou fazer isso assim, inicialmente, né? O que desperta o interesse? E a gente nasceu com a gamificação desde o nosso D0 lá. É uma trilha, né? O que o cara, alguns objetivos a cumprir. Exato. Assim, o que é a gamificação? A gamificação são mecânicas de jogos levadas aí para diversos cenários diferentes, para ajudar a estimular as pessoas a alcançar qualquer tipo de objetivo ali.
Então seja igual hoje no PFM. Qual que é o objetivo que a gente tem? Compartilhamento de dados. Inicialmente, ali, pegando o primeiro degrau, né? Ela precisa compartilhar o dado dela para a gente poder conhecer ela, né? Então, se isso é um objetivo a se cumprir, a gente vai gamificar essa parte para ela poder abrir ali e conectar uma conta dela. Então, cara, você conecta uma conta, você é pontuado por isso, por exemplo. Você coloca um cartão de crédito, você gasta mais, você gasta menos no mês do que você recebe. Cara, vão vibrar isso junto, né? E aí foi se tornando também os insights. E aí e o legal, assim, cada pessoa também se remunera pelo esforço da forma que faz sentido para ela, né? Nós temos clientes que... A gente tem cliente lá que os caras tem um ranking também, que a gente promove uma competição amigável ali entre os usuários. O ser humano é competitivo, né? Então a gente pode usar isso a favor dele. A gente tem cliente que os caras dão R$ 1.000 para quem está no top 1 do ranking todo mês para investir na instituição financeira. Ou se não, dá uma viagem, ou se não, dá um voucher para poder fazer uma compra e ajudar a pessoa a economizar. Isso cria um engajamento muito... Pensando no lado da instituição, não só do consumidor, que é o principal, né, do cliente, mas da instituição, isso gera engajamento, gera muita coisa bacana para o banco, para a instituição financeira. Entrega valor, né? Assim, a instituição financeira que eu faço parte tá preocupada com o meu bem-estar financeiro e tá me motivando a isso, né? Perfeito. E aí entra a parte dos insights, só o ponto aí que você perguntou. Entendido tudo isso, como é que a gente traz conveniência ali para as pessoas, né? Sair um pouquinho desse... Não sair, mas tornar esses frameworks em pílulas mais curtas, de dia a dia, de economizar... Simplificar, né? Simplificar, exato, e ficar mais palpável. Iago, pensando um pouco, assim, eu trabalhava antes na Movem, que era uma empresa também que oferecia uma solução de gerenciamento financeiro B2B, muito parecida com o que a InvestPlay hoje faz no Brasil. Foi quando eu conheci, na verdade, o Matheus em 2017, por aí. Ele ainda estava com o aplicativo do Vale Ouro lá, que era uma ideia muito bacana, então a gente começou a trocar uma ideia muito bacana. E era impressionante, cara, que eu conversava com N instituições financeiras aqui no Brasil, pouquíssimas empresas, pouquíssimos bancos tinham interesse realmente numa solução dessa. Não havia interesse em oferecer bem-estar financeiro, por mais incrível que isso pareça, né? E agora a gente está mudando, acho que em 2 anos mudou tanta coisa, o Open Finance colabora com essa mudança, que as instituições agora acordaram e falaram, olha, eu preciso oferecer uma experiência de cliente legal mesmo, não quero que o cara pegue o aplicativo e veja um saldo só, por exemplo, né? Eu acho que o rico sabe que tá rico, o pobre sabe que tá pobre, né? Eu não pego o aplicativo, nossa, eu vou entrar no meu aplicativo do banco hoje. Que coisa bacana. Não era o objetivo ali, né? E agora tem uma grande briga não, mas um despertar nessas instituições financeiras e a briga pela principalidade do cliente, né? O seu aplicativo principal. E o Open Finance, obviamente, vai permitir que eu consiga visualizar num só aplicativo toda a minha vida financeira de alguma forma, né? Como você está vendo essa evolução, Iago, desses grandes bancos agora despertando para, olha, nossa, faz sentido oferecer bem-estar. Eles estão querendo oferecer bem-estar financeiro para os clientes mesmo? Ou eles estão querendo só o engajamento e não perder cliente? Cara, isso é legal porque a gente foi surpreendido por isso, inclusive. Tanto que, igual eu comentei, né, a gente tinha um modelo de negócio que vendia para corretora e para escritórios de investimentos. Depois a gente foi para escolas, depois a gente foi para RH. Solução white label, de educação financeira e tal, por que não instituição financeira? E nós mesmos tínhamos um preconceito de a instituição financeira não estar preocupada em levar bem-estar financeiro no final do dia ali. E aí é nítido também, dentro do mercado financeiro, os diferentes grupos de players ali que olham para isso. Então, a gente teve um foco muito forte em cooperativas, porque a cooperativa ela tem isso no sangue dela, porque é um modelo diferente, é o ganha-ganha-ganha ali, o cooperado é sócio, ele tem as cotas dele, uma vez no ano ele recebe uma PL ali por ter, né, utilizado os serviços, a conta, enfim. Quando a gente estava nos RHs e começamos a sermos levados para as cooperativas, aí foi banco, aí foi seguradora, aí foi previdência, aí começou a abrir o mundo. A gente se surpreendeu.
E aí, pandemia, mais Open Banking, Open Financing pra cá, a gente viu o jogo mudando muito. E aí tem a evolução das pessoas mesmo precisando e indo atrás mais de preocupar com a sua vida financeira, né? Que ainda é cultural, ainda vai demorar muito tempo assim, mas hoje a gente vê de uma forma bem mais consolidada a preocupação com o bem-estar financeiro, mas aí sinceramente também tem muito chão para andar. De levar na prática ali, entender o que realmente pode. Hoje toda semana a gente conversa aí com X IFs, IPs, fintechs, varejistas, que tem agora, né, a onda de fintechizar a base ali de clientes. São poucas ainda que entendem que não é levar produto e serviço financeiro. É levar bem-estar, é levar conveniência, é experiência ali na ponta. E aí a gente fala, cara, você quer levar um seguro, uma previdência, um empréstimo e tal, mas esse cara contrata em qualquer lugar, saca? A gente brinca lá, as pessoas não almoçam um CDB, jantam uma poupança e tomam um crédito. Ela toma cerveja, ela sai, ela viaja, tem filho. Então, como é que você corrobora? Tem um pet, acho que você me deu um exemplo uma vez, acho que foi lá da Move, inclusive, entendeu lá o comportamento do usuário, né? Começou a gastar em casa de pets foi comigo mesmo. Foi com você mesmo, né? Eu comprei, na verdade, uma cachorra. Obviamente, primeira compra, você vai no pet shop, gastei ali, eu tava morando fora, eu gastei ali 100 euros no pet shop com caminha, não sei o que e coisa. Logo depois eu fui no veterinário, foram mais 80 euros gastos ali. No dia seguinte eu recebi uma mensagem da minha PFM falando, olha, eu vi que você tá, parabéns pelo seu bichinho novo, sei lá, já entendeu o comportamento e falou, não faz sentido você ter um seguro pet com R$19,90 por mês? Eu falei, cara, lógico. Isso. É um insight personalizado, que é para mim, obviamente, que não vai mandar para todo mundo aquela mensagem massificada para todo mundo. É contextual, porque no meu contexto, naquele momento, eu estava sentindo aquela dor de gastar muito com o meu pet, eu poderia ter um seguro que faz sentido, e foi automático, no momento que eu precisava. Obviamente eu contratei, foi muito caiu natural, como uma luva ali, natural, né? Tem outros exemplos o cara tá indo, você viu que o cara comprou uma passagem aérea, você vê que ele tá a caminho do aeroporto, por que não mandar um seguro viagem? Você não tem um seguro viagem já? Que aí você torna esses produtos financeiros, esses serviços financeiros em experiências contextuais que o cara consegue consumir. Eu posso até adequar a nossa realidade na Amplifique. A gente tem um entregador e um motorista trabalhando com N plataformas, né, com plataformas distintas. E muitas vezes ele não consegue parar para calcular e verificar em qual que ele ganha mais. Qual que compensa mais? Porque o ganhar mais não é só o resultado final, né? É o quilômetro que ele percorreu, é o tempo que ele gastou, às vezes até o risco que ele se expôs, dependendo da situação. Então, a gente tem trabalhado nesses insights também para conseguir dar uma posição, dar uma clareza maior para o nosso usuário de que se compensa mais ele estar na plataforma A, B ou C. E aí vale um comentário em relação ao que o Iago falou. Tem plataformas, tem aplicativos de transporte que são mais abertos para que a gente se conecte a eles, para que eles possam, né, a gente possa ajudar o entregador e o motorista a lidar melhor, né, com aquele dia a dia dele. E tem aplicativo que não. Então o aplicativo que se fecha, ele perde. Por quê? Porque eu consigo mostrar para o usuário, para o entregador e motorista, que o aplicativo A, B e C tem dado tanto, mas o D está fora. E o que está fora, daqui a pouco, ele começa a não ser mais prioridade para o usuário. Exato. Então, essa questão do despertar, ele tem que acontecer também para as empresas, para as instituições financeiras, porque quando você fica fora do Open Banking, do Open Finance, você está fora. Né? Por maior que você seja, uma hora o conjunto dos outros começa a ganhar relevância. E aí você começa a ser esquecido. Então, eu acho assim, é melhor a gente ir juntos, né, do que ir sozinho. E sozinho você vai mais rápido, né? Mas juntos a gente vai mais longe. Então eu acho que o Open Finance, ele traz essa consciência também. Vamos às vezes abrir mão um pouquinho aqui do hoje, mas pra gente caminhar juntos aí por mais tempo. E tem até um comentário em cima disso. Tá começando uma discussão, né, da possibilidade ali da obrigatoriedade de todas as fases para todo mundo, né? No que encaixa, né?
Porque, cara, eu não vou entrar na fase tal porque eu não quero abrir a minha base, estrategicamente não faz sentido. Só que o ciclo não fecha. Exatamente isso, Se assim. você não começar, né? Se eu vou receber, não vou doar, mas aí o usuário, ele aqui, ele vai... Cara, tem 4 contas hoje. Essa daqui só, igual o aplicativo, então, essa daqui só eu não consigo plugar direito ali, não funcionar. Então, começaram algumas discussões no Bacen em relação a isso, né? Então, cara, pra roda toda funcionar, e esse esforço que todo mundo tá fazendo, todo mundo tem que estar em tudo, praticamente, no que funciona, né? No que faz sentido. Verdade. Tem muita coisa pra fazer. Da Amplifique, eu acho muito bacana a proposta que vocês têm de ajudar um nicho super específico que precisa dessa ajuda, né? E a gente, desse conceito de principalidade que a gente está falando aí, cara, aquele cara que tem os 6 aplicativos, né? Ou 3 bancários mais 3, eu vou precisar só da Amplifique, eu não preciso mais dos outros. Obviamente eu uso o outro para fazer o trabalho, mas eu faço a gestão, eu faço o pagamento daqui no futuro próximo com a iniciação de pagamento, ainda tem muita coisa para evoluir, mas vocês vão poder e aquele cara pode usar, né? E da mesma forma, o Iago, nas cooperativas, nos bancos que vocês estão trabalhando, é você aumentar o engajamento, oferecer produtos mais contextuais e personalizados, e fazer com que o usuário seja aquela conta dele, apesar de ter contas em outros bancos, é natural que tenha, ele vai usar aquele aplicativo de forma recorrente. A gente vê o tamanho, o poder da centralização, né? A gente tem menos de um ano, mais de 3 mil usuários ativos, sem a gente ter investido ainda foco na escala, e a gente tem mais de 350 mil dados transacionados. Então, assim, é muita coisa. Como é que você tem 3 mil e mais de 350 mil dados? Porque são muitos bancos, são muitos aplicativos plugados ali. Então, assim, esse trabalho, ele só está começando, né? E a gente já tem esse número. Então, daqui a pouco, a gente vai chegar em 10, como a gente está trabalhando, daqui a pouco vai bater isso tranquilamente. Você imagina, você vai ter 1 milhão de dados transacionados, vai ter 1,5 milhão de dados transacionados. O que isso não gera de insight para o usuário, de benefício? Pô, é literalmente só o começo. E aí tá o desafio, né? Como é que transforma essa piscina de dados em... informação útil, né? Exato. Útil. Aí que a plug entra. Aí que a plug entra. É interessante que agora, no Open Finance, pequenas e médias empresas, profissionais autônomos que antes estavam, não vou falar excluídos, mas estavam ali nos limites dos serviços financeiros, não conseguindo acessar serviços financeiros. Secundarizado, né? Exatamente. Agora vão poder acessar através de plataformas como da Amplifique, através de outras plataformas, outras fintechs que estão realmente trazendo inovação. Pessoal, nosso tempo está quase no final, passou super rápido aqui. Enfim, Com certeza. 2 brothers, 2 amigos aqui, fica muito fácil esse papo aqui, cara. Mas para finalizar aí, eu queria que vocês compartilhassem aí qualquer coisa que vocês podem recomendar de livro, série, qualquer coisa. Não precisa ser só relacionado a negócios, tal, pode ser qualquer coisa engraçada, enfim. Matheus, alguma coisa que você leu recentemente, ou viu, ou assistiu recentemente que é interessante? Sim. Eu li recentemente um livro pequeno, de bolso, que chama Óbvio Adams. É um livro pequenininho mesmo, de leitura rápida, mas que eu acho que principalmente pra gente que está vivendo essa nova economia, esse novo jeito de fazer negócio, ele é muito bom. O título é autoexplicativo. Ele é um livro óbvio. E ele, às vezes, vai nos ajudar a enxergar o óbvio nas coisas. Às vezes a gente torna complexo demais coisas que poderiam ser simples. A gente falava pouco antes da gravação aqui sobre foco, né? Eu acho que o foco e o óbvio, eles andam juntos. Às vezes a gente olha para muita coisa, mas às vezes se a gente tiver foco, é óbvio por onde a gente tem que ir. Então fica essa recomendação de leitura aí. Eu vou ler, cara, não tenho, já colocando aqui na minha listinha. Pode colocar. Eu li ele é bem pequenininho mesmo, de bolso, né? Eu li ele já há alguns anos, e é exatamente isso, né? A gente quer, cara, inventar um mundo, tal, não sei o quê, uma cadeira que faça não sei o quê, dar um banco com encosto, resolver o problema, e você tá aí imaginando que tinha que ter botão tal, tecnologia cadeira pra tudo. tinha que levantar sozinha. Sentou, ajustou ali, funcionou. Mas muito massa essa recomendação. E você, Iago, recomenda alguma coisa aí? Cara, eu acho que o mais recente pra mim aí, que marcou, a gente tava falando muito de cultura lá no Investplay. Nesse momento, assim, específico, revisitando e tal. E aí eu assisti a série da Uber. Não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que é Super Pumped, algo do tipo. E aí é um show, cara, a série, assim, é curtinha, tem 8 episódios, um show do que não fazer,
sabe, assim, na prática. A loucura do dinheiro infinito, né, da pessoas dentro da empresa, a entrega de valor, os caras estavam muito preocupados em... Mostrar no o que não passageiro. Não, mas ali muito preocupado com o passageiro, mas um super parceiro dos caras, que é o motorista, os caras não estavam nem... E aí recomendo aí assistirem, acho que é massa. Todo mundo vai lembrar da Amplifique. E é isso, acho que... Imagina, boa, né? Boa. E aí, assim, recomendo aí, tem muita coisa legal do que não fazer, principalmente. Legal. Um também que não é... Eu assisti há pouco tempo, é um documentário que chama Terms and Conditions May Apply, né? Termos e condições podem ser aplicáveis aí, né? Cara, que é tudo a ver com o que a gente tá falando, apesar de não ser tão novo, deve ter uns 5, 6 anos, eu não sei direito, mas tá mostrando que todo mundo, eu arrisco dizer que 100% das pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente já aceitaram termos e condições ali sem ler realmente o que nesse compartilhamento de quem dados. Nunca, né? Quem nunca? Esse compartilhamento de dados que a gente está falando aqui, cara, é perigoso. Aí tem uma discussão um pouco do consentimento. O que é o consentimento? É realmente você clicar nos termos e condições ali? Como que você deixa mais claro para a pessoa? Mas esse caso desse seriado, ele falou que fizeram um teste numa campanha nos Estados Unidos, um e-commerce. Ele falou, cara, eu vou criar um termo e condição aqui, fazer uma baita campanha no Google. E no termo e condição, e nos Estados Unidos, parte jurídica e tudo mais, é um pouco diferente, com contratos e tudo mais. Ele falou assim, cara, no meio do termo e condição, ele colocou ali, você vai vender a sua alma para essa empresa. Ponto. Aí o cara falando, brincando, olha, 300 mil pessoas aqui venderam a alma e aceitaram vender a alma para essa empresa, só ilustrando, obviamente, que as pessoas não leem nada e não sabem, é um desafio que a gente vai ter com esse compartilhamento de dados. Pessoal, obrigado. Gostaria de agradecer muito vocês dois, de verdade, vieram de BH, de Minas, para a gente conversar com a gente, então muito obrigado mesmo, muito bacana esse papo, aprendi bastante sempre. Agradeço também ao telespectador, o espectador aí do Spotify, YouTube e tudo mais. Confira os nossos novos episódios que vão ter aí com a Plug, tá bom? Obrigado, pessoal. Falou, obrigado pelo convite também, Bruno, Matheus. Valeu, vambora. Isso aí.